Irmãos, a paz do Senhor, que todos estejam na graça de Deus, amém? Hoje eu estava meditando aqui e pedi para Deus uma palavra, e Deus enviou uma palavra que está no livro de Jó, no capítulo 11, do versículo 3 em diante. Jó é admoestados a arrepender-se e parar de pecar. Se o teu coração tu dispuseres e entenderes a ele as suas mãos, estenderes a ele a tua mão, aqui como sempre temos a autojustificação dizendo ao justo como procurar Deus. Se alguma iniquidade houver em tua mão, lance-a fora de ti, e não consintas que habite maldade nas tuas tendas. Está bem convencido de que Jó está cheio de iniquidade, a justiça própria sempre assume tal postura na realidade. É Zofar quem está cheio de iniquidade, não Jó. Aqui nesse versículo, antes de eu continuar, fala sobre Zofar. Zofar era o amigo de Jó, né? Que ele próprio, por ser um hipócrita, porque o hipócrita e mentiroso era ele, mas ele queria acusar Jó por ser pecador, por isso que Jó estaria passando por todas aquelas enfermidades. Mas, ainda assim, pelo julgamento dele, Jó ainda foi piedoso e pediu misericórdia para Deus, porque Deus conhecia o seu servo, Deus sabia que Jó não era pecador, que Jó não tinha feito nada de mal para Deus, mas Deus permitiu que ele passasse por todas aquelas chagas, por todos os sofrimentos e perdas, para mostrar para Satanás que Satanás não tem poder na alma que está nas mãos de Deus, porque Jó estava nas mãos de Deus. Como nós, irmãos e irmãs, estamos nas mãos de Deus e Satanás não tem prioridade na nossa vida nem na nossa alma. Amém? Então tu levantarás o teu rosto limpo, sem mancha, serás forte e não temerás. Zofar indica que Jó não pode levantar o rosto sem mácula. Ele continua dizendo que Jó é pecador. E te esquecerás do teu trabalho, ou te lembrarás dele como as das águas que passaram. E, ao se levantar a sua vida, será mais clara do que o meio-dia, resplandecerá e será como a manhã. E confiarás e haverá esperança, e olharás em volta e dormirás seguro. E te deitarás e não haverás quem te espante, e muitos rogam pelo teu favor. Mas os olhos dos maus serão consumidos e não terão refúgio, e a sua esperança será a agonia da alma. Zofar declara que Jó tem que ser iníquo, ou não estaria sofrendo como os iníquos. Que autojustificação. Zofar, ele queria justificar o sofrimento de Jó. Que se ele não fosse pecador, um iníquo, ele não estaria passando por todo aquele sofrimento. Mas sem saber ele que Deus estava no controle de Jó, da vida de Jó. Porque quando Satanás resolveu atingir a vida do servo do Senhor, Deus já sabia, irmãos. Irmãos, Deus sabia que Satanás queria provar, queria testar. E isso foi o que aconteceu, mas Deus é maior na vida de Jó, foi maior na vida de Jó. A palavra do livro de Jó, que fala sobre os amigos, né, de Jó. Jó tinha esses amigos, e quando Deus fala para que nós vigiemos as nossas amizades, é justamente por isso. Porque quando Jó passou pelo sofrimento, quando Jó passou pelaquela luta toda, os amigos dele, ao invés de chegar e falar com ele palavras que amenize sua dor, palavras que possam confortar o coração de Jó, não, eles acusaram Jó. Eles fizeram por onde, acho que eles queriam que Jó entendesse que Jó era pecador, mas Jó não era pecador.
Jó não tinha nenhum pecado, Jó era limpo perante Deus. Até o próprio Jó não entendia por que ele estava passando por tudo aquilo. Irmãos, irmãs, é o que nós passamos hoje. Muitas vezes nós não sabemos por que passamos por um sofrimento, por que passamos por uma perda, por que passamos por uma enfermidade, uma dor. Mas Deus sabe todas as coisas, porque Deus está no controle de nossas vidas. Deus está no controle da minha vida e da sua vida. Independente do que você passar, Deus está no controle. Assim como Deus estava no controle da vida de Jó, passando por todas aquelas lutas, nós também estamos no controle. Deus também está no controle das nossas vidas. E na hora certa vem a resposta. E quando a gente menos esperar, a nossa vitória chega, como chegou na vida de Jó. Quando a vitória chegou na vida de Jó, chegou com abundância. Ele recebeu tudo em dobro do que ele perdeu. A dor evidente pode ser que a dor dos filhos que ele perdeu, primeiramente, vai continuar no coração dele. Mas é uma dor que Deus iria amenizar. Deus não ia deixar aquele sofrimento durar para sempre. Assim somos nós hoje. Nada na vida da gente é para sempre. Sempre tem uma hora que chega no final. E quando esses amigos de Jó chegou a fazer todas essas acusações, a falar essas coisas para Jó, Jó não pensou. Jó era um servo tão limpo, tão cristalino para Deus, tão transparente, que ele foi capaz de esquecer as dores e os problemas dele, se ajoelhar e pedir para Deus misericórdia pelos amigos, pelo que eles falavam. E isso fez com que agradasse mais ainda a Deus, porque Deus queria castigar aqueles 3 amigos. Mas pela oração de Jó, Deus não castigou eles. Deus foi misericordioso. Então, irmãos e irmãs, interceda pelos seus, interceda pelos seus inimigos, interceda pelos seus filhos, pelos seus familiares. Independente da situação que você possa estar passando, Deus manda lhe dizer: ore por eles, ore por essa situação. Coloca Deus na frente de todos os seus projetos, de todos os seus sonhos, porque só Deus pode amenizar todas as dores nas nossas vidas. É uma enfermidade, Deus tem a cura. É uma libertação, também Deus libertará. Deus, Ele é projetor em tudo. Ele é único. Ele é onipotente, onisciente, Ele é ômega, Ele é o alfa. Ele está no controle das nossas vidas. Deus dá a cura, Deus dá a libertação, Deus dá o renovo, Deus dá o refrigério. Imagine, pare um pouco para imaginar todas as dores que Jesus Cristo passou por nós. Jesus Cristo foi furado, foi espancado, Jesus Cristo foi cuspido, foi humilhado, foi furado várias vezes. Ele usou uma coroa de espinho em sua cabeça, uma coroa que o sangrou no momento que colocou na cabeça dele. Irmãos, imagine, coloca na tua cabeça a dor que Jesus passou. Deus entregou o seu único filho para passar por todo esse sofrimento por nós, irmãos e irmãs. Então pensa, imagine, você já pensou, um espinho fura você, nos fura, vamos dizer, um espinho me fura, eu fico, aquela dor, aquela coisa, às vezes a gente fica até nervoso. Imagine o que Jesus passou naquela cruz, irmãos, pendurado, até o último sangue dele jorrar, até o último suspiro. Ele ficou pendurado, sentindo as dores, passando por toda aquela aflição. Eu tenho certeza que ali no pensamento dele, quantas e quantas vezes ele botou Deus na frente de tudo aquilo, para que ele pudesse suportar até o último instante, irmãos. Mas Deus é tão misericordioso que foi lá, resgatou o filho dele, resgatou também da morte, porque ele ressuscitou.
Ele morreu pelos nossos pecados. Ele não merecia os nossos pecados, porque ele não era pecador. Ele estava andando pela terra, mas ele não era pecador. Ele não tinha pecado. E ele passou por todo aquele sofrimento por nós, irmãos. Assim foi o servo Jó. Ele passou por todo o sofrimento. Ele perdeu família, ele perdeu filhos, ele perdeu bens, ele perdeu riqueza, ele perdeu tudo. Ele ficou apenas com um caco de vidro, era de telha, nas mãos, para coçar as suas enfermidades, as suas chagas, irmãos. Imagine o sofrimento que aquele homem passou. Ele não podia repudiar, ele não podia vingar, ele não podia, porque o coração dele era de Deus. Deus sabia que ele não ia fazer nada. Ele apenas aceitou o sofrimento. A sua mulher, a sua companheira foi contra esse Deus. Ele queria que ele amaldiçoasse aquele Deus e morresse logo. Irmãos, imagina, coloca aí na cabeça de vocês o sofrimento que esse servo de Deus passou. Mas ele passou, irmãos. Ele passou na presença de Deus. Porque em tudo ele deu graças. Em tudo ele agradeceu a Deus. Ele foi grato por tudo que estava acontecendo na vida dele. Será que nós, seres humanos, nós hoje, somos capazes disso, irmãos? De agradecer a Deus por todas as perdas, todas as dores, todas as enfermidades? É assim que Deus quer que nós agimos. Que nós possamos agradecer a tudo que Deus faz em nossas vidas. Seja bom ou seja ruim. Porque se Ele der, Ele é Deus. Se Ele não der, Ele é Deus. Se nós formos curados, Ele é Deus. Se nós não formos curados, Ele também continuará sendo Deus. Coloca na cabeça de vocês que hoje nós estamos na terra para seguir o nosso Deus, para levar a mensagem dEle, a palavra dEle, aonde precisar. Então ore pelos seus irmãos, ore pelos seus vizinhos, ore pelo mundo, ore pelo universo, porque nós precisamos de oração. A nossa vida será movida por orações. Porque Deus ouve todas as orações, sendo verdadeiras, vindo daqui, irmãos, de dentro do coração. Amém? Ora pelos seus filhos, ora pelo seu marido, ora pelo seu familiar, ora por um vizinho, ora por aquele enfermo, ora pelo nosso presidente. Que Deus vai fazer a obra ali, Deus vai tirar todo aquele mal que ele possa estar causando à população. Deus não deixa as coisas virem à toa. Deus tem algo para fazer. E através de tudo isso, quando a vitória chegar, nós vamos entender o mover de Deus em nossas vidas. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de vocês, que vocês possam transmitir essa palavra para quem precisa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém, irmãos? Que vocês possam ficar todos na paz do Senhor.